E aí, galera, bom dia, tudo bom? Então, nós vamos estar falando aqui um pouquinho hoje, né, sobre a justiça no trabalho. Então, vamos supor, é, quando acontece algum problema entre funcionário e empresa, onde que o funcionário deve ir, aonde que ele deve recorrer, o que que ele deve fazer, tá? Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Então, hoje nós vamos falar sobre o Tribunal Superior do Trabalho, vamos falar sobre as juntas de conciliação e julgamento e sobre os juízes classistas, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho concilia e julga as ações judiciais entre trabalhadores e empregadores e outras controvérsias decorrentes das relações de trabalho, bem como as demandas que têm origem no cumprimento de sua própria sentença, inclusive as coletivas. Os órgãos da Justiça do Trabalho são os Tribunais Superiores do Trabalho, TST, os Tribunais Regionais do Trabalho, TRT, e o Juiz do Trabalho. Os juízes do trabalho atuam nas varas do trabalho e formam a primeira instância da Justiça do Trabalho. Os 24 tribunais regionais do trabalho são compostos por desembargadores e representam a segunda instância da Justiça do Trabalho. Então, gente, o que seria essa primeira instância, né? De repente você teve que colocar sua empresa na justiça, algo do tipo, né? E aí o que aconteceu? O juiz foi lá e deu um veredito, tá? Tanto por parte do empregado quanto por parte do empregador, cabe recorrer a essa sentença. Então, quando eles recorrem, né, isso vai ser julgado numa segunda instância. E aí, a segunda instância do julgamento, tá, é o que vai ser julgado o quê? Em um outro tribunal diferente. Então, assim, primeiro é julgado pelo juiz do trabalho na primeira instância e na segunda instância já vai para o Tribunal Regional do Trabalho, tá bom? O Tribunal Superior do Trabalho, tá? No caso o TST, é a instância mais elevada de julgamento para temas envolvendo o direito de trabalho no Brasil. Então, gente, ele é o órgão máximo, assim, ele não tem ninguém acima dele, tá? Consistindo na instância máxima da Justiça Federal, especializada no trabalho brasileiro, que por sua vez organiza-se em tribunais regionais do trabalho, TRT, e por sua vez coordena as varas do trabalho, tá? Em um dos tribunais superiores brasileiros, ao lado do Superior Tribunal Militar, do Tribunal Superior Eleitoral e do Superior Tribunal de Justiça, tá? Então aí nós temos as siglas STM, Superior Tribunal Militar, TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, tá? O tribunal está composto por 27 juízes, com o título de ministro, todos nomeados pelo presidente da República após aprovação no Senado Federal. Então o presidente ele vai escolher esses ministros, né? E assim, ele dá os nomes, o Senado tem que aprovar essas pessoas, tá? Requisitos: todos devem ser brasileiros e deve ter entre 35 e 65 anos de idade e cumprir os demais requisitos da legislação para investidura em cargos públicos, tá? Então, assim, quando uma pessoa ela quer ser um ministro, né, do tribunal, ele tem que atender alguns requisitos, tá? E um desses é a idade. Tem que ter a idade entre 35 e 65 anos de idade, tá bom? Gente, juntas de conciliação e julgamento, tá? Essas juntas foram criadas por Getúlio Vargas em 1932 e tinha como função pacificar os conflitos trabalhistas e aplicar a recém-criada legislação trabalhista brasileira,
né, que daria origem à CLT. Então Getúlio Vargas, gente, ele foi uma pessoa que sempre lutou pelos direitos dos trabalhadores, tá? Tanto que nós vimos aí nas aulas anteriores que foi ele que sancionou a CLT, né? E antes disso não tinha um lugar. O trabalhador e o empregador, né, toda vez que ocorria alguma desavença, não tinha um lugar exatamente onde o trabalhador ele pudesse recorrer, tá? Então o que o Getúlio fez? Ele criou as juntas de conciliações, tá? As juntas tinham competências para conhecer e dirimir dissídios individuais trabalhistas, mas por não formarem parte do judiciário, não executavam suas decisões, que apenas serviam como fundamento para processo de execução, a ser protocolado na justiça comum, ou seja, eles não tinham ali o poder, né, de justiça, não era um tribunal, né, não tinha juízes. Então, como o nome diz, eles tentavam fazer a conciliação, tentavam arrumar a melhor forma para ambas as partes, tá? E aí, o que eles decidiam, eles protocolavam e encaminhavam para a justiça, tá? Os julgadores tampouco gozavam das garantias inerentes à magistratura, podendo ser demitidos sem necessidade de oferta de qualquer fundamentação ou justificativa para o afastamento do julgador, tá? Faltavam às juntas também competência absoluta para analisar o dissídio, podendo o Ministério do Trabalho, por meio de carta, subtrair um processo junto que fosse julgado pelo próprio Ministério, tá? Então ele não tinha muito poder. O que acontece, gente? Quando um trabalhador ele é demitido, né? Se a gente pegar aí há uns 3, 4 anos atrás, o que acontecia? O trabalhador ele foi mandado embora. Então ocorria o processo de homologação. O que era a homologação? Ia você, né, ia um representante da empresa no Ministério do Trabalho ou no sindicato. Chegando lá, eles iam olhar, né, a pessoa responsável do Ministério do Trabalho ou do sindicato e ia analisar se tudo aquilo ali, né, que você recebeu, se a empresa está te pagando os seus direitos devidamente. Então eles analisavam tudo. Isso a gente chamava de homologação. Hoje em dia, tá, assim que o Temer entrou, uma das medidas que ele tomou foi o fim da homologação. Então não precisa mais ir ao Ministério do Trabalho. A própria empresa pode fazer isso. Então é importante, por isso que é bom que vocês conheçam, né, sobre RH, sobre DP, porque para vocês saberem o que o funcionário tem direito e o que não tem. Por quê? Hoje em dia não existe mais a homologação. A própria empresa é ela que faz. E aí, claro, se você achar que tem alguma coisa errada ou algo do tipo, você vai fazer o quê? Você vai procurar o Ministério do Trabalho ou você pode estar, né, procurando um advogado. E aí o advogado ele vai fazer todo esse trâmite, vai dar a entrada ele vai dar a entrada junto ao Ministério do Trabalho para que para que a empresa possa ser processada, tá? Gente, juiz classista, tá? Hoje em dia não existe mais, mas o que era, tá? Era um juiz leigo, não togado, ou seja, ele não tinha necessidade de ter formação em direito, tá? Ele era escolhido pelos sindicatos de trabalhadores e empregadores para um mandato temporário na Justiça do Trabalho. Então eles pegavam uma pessoa que era do ramo, né? Vamos supor, eu estou falando aí do sindicato, sei lá, dos professores. Então eles pegavam um professor que já tinha atuado durante anos naquela profissão e eles colocavam essa pessoa para ser um juiz classista, tá? Esse tipo de juiz não é mais admitido no ordenamento jurídico brasileiro, tendo sido extinto por emenda constitucional. Como disposto no artigo 2 dessa emenda, o mandato dos atuais ministros classistas do TST e do TRT e das juntas de conciliação e julgamento foi assegurado, tá? Então, hoje em dia,
determinados locais, né? A gente tem, mas eles não têm a mesma função que eles tinham antes. Eles estão lá apenas assim, como uma figura para poder representar, tá? Gente, o que eu vou querer que vocês façam? Tem aí essas perguntas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Vocês vão pesquisar, né, na internet, vão responder aquele mesmo esqueminha. Vai copiar no caderno, tá, a pergunta, e copia a resposta também. E aí vocês vão responder. E aí tem a questão número 2, né, que diz o seguinte: o professor vai definir o caso, escolher os advogados de defesa e acusação, e também os jurados para analisarem e darem um veredito. Então, como a gente vai fazer individual, tá? Nós vamos fazer o seguinte: você vai ser agora vai exercer o papel de advogado, tá? Então você é um advogado trabalhista. O que acontece? Criar uma situação aqui, devido ao coronavírus, as pessoas estão trabalhando em casa, né, no home office. E aí o que acontece? Uma dessas pessoas que tinha que estar trabalhando em casa, ela não entregou a sua produção devida, tá? Então o que a empresa fez? A empresa foi e mandou ela embora por justa causa. Então o funcionário ele tinha que trabalhar em casa, porque ele não podia mais estar trabalhando na empresa, porque a empresa está fechada, tá? E aí, de repente, a produção desse funcionário caiu. E aí pode ter diversos fatores. O funcionário alegou que a internet dele para trabalhar em casa não é boa, alegou que as pessoas não estão se interessando por aquele serviço devido ao coronavírus e tudo mais, mas mesmo assim a empresa mandou ele embora e deu justa causa, tá? Então a minha pergunta é: você como advogado trabalhista, onde você ia recorrer, tá? E detalhe, o que você alegaria a favor do trabalhador, tá? Então, essa é a atividade 2. Vocês vão escrever para mim onde vocês iam recorrer e o que você ia alegar a favor do trabalhador, beleza? Então é isso, galerinha. Essa aí é a nossa aulinha de hoje. Falou? Bom final de semana para vocês. Bom final de semana. E na terça-feira a gente continua aí. Vamos dar sequência, tá bom? Valeu, galera. Tchau, tchau.